Se o orgulho é capaz de derrubar reis, o que ele pode fazer com a sua vida? Em poucos instantes, você vai ver como um trono que parecia eterno se desfez como poeira ao vento. Antes de Roma, antes dos holofotes da história moderna, ergueu-se uma cidade que ousou tocar os céus. Muralhas colossais, portões de bronze, jardins suspensos que brilhavam como paraíso. No centro, um homem convencido de que governava o mundo, Nabucodonosor. Sua palavra era lei, sua glória parecia imortal, e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas nenhum trono humano é inabalável diante do Deus que reina sobre todos os reinos. Entre celebrações e conquistas, um choro silencioso cortava o esplendor, cativos de Jerusalém levados sem escolha. Dentre eles, 4 jovens de olhar firme, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não tinham coroas, mas carregavam algo maior. A certeza de que o Deus vivo fala mesmo no exílio e revela o que está oculto. É aqui que a história muda de marcha e o orgulho do rei começa a tremer. Certa noite, o rei despertou em desespero. Seu corpo suava frio e o eco de um sonho o atormentava como se o próprio céu o tivesse visitado. Gritou por guardas, sábios e magos: revelem o sonho e seu significado. Se não o fizerem, morrerão. O salão do trono se encheu de medo. Um dos homens tentou argumentar: majestade, conte-nos o sonho e o interpretaremos. Mas o rei rugiu: não, quero que me digam o que sonhei e o que significa. Assim, saberei se não mentem. Silêncio. Ninguém ousou responder. Então uma sentença foi decretada. Todos os sábios seriam executados. Entre eles, Daniel. Ao saber do decreto, Daniel olhou para o alto e disse a seus amigos: oremos ao Deus dos céus. Só Ele revela o que está escondido. Naquela noite, uma visão veio a Daniel. Pela manhã, foi levado à presença do rei. O ar pesava. Nabucodonosor o encarou com desdém. Você é capaz de me dizer o que sonhei? Daniel respondeu com humildade: não há homem que possa, ó rei, mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. Se você acredita que Deus ainda fala aos corações e revela o impossível, comente: glória a Deus. Daniel respirou fundo e começou a falar: em teu sonho, ó rei, viste uma grande estátua. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Os olhos do rei se arregalaram. Ele reconhecia cada detalhe. Daniel continuou: enquanto observavas, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingiu os pés da estátua e a despedaçou. Tudo virou pó, levado pelo vento. Mas a pedra tornou-se uma montanha que encheu toda a terra. O salão ficou em silêncio. Nabucodonosor levantou-se, a túnica dourada arrastando no chão. É isso, é exatamente o que vi. Daniel concluiu: tu és a cabeça de ouro, ó rei. Deus te deu poder, força e glória. Mas virão outros reinos, até que o Altíssimo estabeleça um reino eterno que jamais será destruído. Por um instante, o orgulho do rei cedeu. Ele se curvou diante de Daniel e declarou: certamente o teu Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Mas o coração do homem é terreno fértil para o orgulho. E mesmo reconhecendo a glória divina, Nabucodonosor ainda desejava ser o centro da história. Se você crê que nenhum poder humano supera o poder de Deus, escreva: o reino de Deus é eterno. O eco do orgulho ainda ressoava no coração de Nabucodonosor. Se ele era a cabeça de ouro, por que não se tornaria a estátua inteira? Assim, ordenou que se erguesse um monumento jamais visto, uma estátua colossal, revestida de ouro dos pés à coroa, reluzindo sob o sol da planície de Dura. No dia marcado, multidões se reuniram. O arauto do rei anunciou:
Quando ouvirem o som das trombetas e das harpas, todos se curvarão diante da estátua. Quem não se prostrar será lançado na fornalha ardente. Os instrumentos tocaram. O chão tremeu com o som das trombetas. Como ondas, as pessoas se ajoelharam diante da imagem dourada. Todos, exceto 3. Hananias, Misael e Azarias permaneceram de pé, olhos firmes no céu invisível. Furioso, o rei ordenou que os trouxessem. É verdade que vocês não adoram minha estátua? Dou-lhes uma última chance. Os jovens responderam com calma. Nosso Deus pode nos livrar, ó rei, mas mesmo que não o faça, não serviremos a teus deuses. Se você também quer ter essa fé que não se dobra, escreva: eu confio em Deus, aconteça o que acontecer. A fúria do rei se tornou incontrolável. Aumentem o fogo 7 vezes mais, gritou. Soldados amarraram os 3 jovens e os lançaram nas chamas. O calor era tão intenso que os próprios guardas morreram ao se aproximar. A multidão recuou, horrorizada, mas dentro da fornalha, o impossível aconteceu. Os 3, agora livres das cordas, andavam entre as chamas como quem passeia por um jardim. E um 4º homem, de aparência divina, estava com eles. Nabucodonosor se levantou atônito. Não foram 3 os que jogamos? Eu vejo 4, e o 4º é semelhante a um filho dos deuses. O fogo que devia destruir tornou-se o cenário de um milagre. Nenhum cabelo se queimou, nenhuma roupa se danificou. O rei, tremendo, ordenou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Eles saíram intactos. O rei, humilhado e impressionado, proclamou: Bendito seja o Deus que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Nenhum outro Deus pode salvar assim. Mas mesmo depois de ver o fogo obedecer ao Criador, o coração do rei ainda não havia se rendido totalmente. Se você já viveu algo que só Deus poderia explicar, escreva: Só o Senhor é Deus. As noites do rei tornaram-se inquietas. Nem os banquetes, nem as músicas o acalmavam. Até que, certa madrugada, um novo sonho o dominou. Ele viu uma árvore gigantesca que alcançava os céus. Suas folhas eram verdes, seus frutos alimentavam povos e animais. Pássaros faziam ninhos entre seus galhos, e todas as criaturas encontravam abrigo sob sua sombra. Mas então, uma voz poderosa ecoou do céu: Cortem a árvore e destruam-na. Deixem apenas o tronco e as raízes amarrados com correntes de ferro e bronze, até que o orvalho do céu o molhe e ele viva entre os animais. Assim será até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Assustado, Nabucodonosor mandou chamar Daniel. Diga-me o significado, nenhum outro homem pode me explicar. Daniel ouviu atentamente, e quando o rei terminou, seu rosto ficou abatido. Ó rei, quem dera o sonho fosse contra teus inimigos, mas a árvore és tu. Tua grandeza chegou até os céus, mas teu orgulho te trará à terra. Serás afastado dos homens e viverás como os animais, até reconhecer que o céu reina. Daniel o aconselhou com voz serena. Ó rei, abandone o pecado, seja justo e misericordioso com os pobres. Talvez assim Deus prolongue tua paz. Mas Nabucodonosor ouviu e não mudou. 1 ano inteiro se passou, e o rei seguia em sua rotina de glória, banquetes, desfiles, aplausos. Até que uma tarde, ao contemplar a cidade dourada do alto de seu palácio, ele ergueu os braços e declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu construí, com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? As palavras ainda ecoavam quando uma voz vinda do céu cortou o ar. Ó Nabucodonosor, foi decretado sobre ti, o reino te foi tirado, serás expulso dentre os homens e viverás com os animais até reconhecer que o Altíssimo reina sobre os reinos da terra. O rei estremeceu. Seu corpo tremia, sua mente mergulhou em confusão.
Os servos correram, mas era tarde. O soberano se tornava como uma besta, rugindo e rastejando diante de todos. O palácio mergulhou em silêncio. Os guardas se afastaram com medo. O rei, antes chamado Senhor das Nações, agora rastejava pelos campos coberto de orvalho. Sua barba se misturava à terra, suas unhas cresciam como garras, e seu olhar selvagem refletia o vazio de quem perdera tudo. Durante 7 longos períodos, ele viveu entre os animais. Dormia sob a relva, comia ervas como um boi e uivava à lua. Os pastores que o viam de longe murmuravam: é ele, o rei Nabucodonosor, aquele que conquistou Jerusalém. E outro respondia: o Altíssimo o abateu. Quem poderá resistir à sua mão? Aquele que julgava governar o mundo agora era governado pela própria loucura. Mas enquanto a carne se enfraquecia, a alma começava a entender. O homem que rugia ao vento estava sendo quebrado para enfim ser restaurado. Se você já sentiu Deus te quebrar apenas para te refazer, escreva: Ele me molda até me encontrar. O sol nascia sobre os campos quando, pela primeira vez em anos, algo mudou. Nabucodonosor ergueu os olhos para o céu. A mente que antes vagava em trevas se abriu, e ele sussurrou com lágrimas nos olhos: os céus governam. Naquele instante, sua razão voltou. O homem que vivia como animal tornou-se novamente rei. Ele caiu com o rosto na terra e chorou, não de orgulho, mas de arrependimento. Os guardas correram ao ver o brilho da consciência em seus olhos. A notícia se espalhou: o rei voltou à razão. Daniel confirmou: o Altíssimo cumpriu o que prometeu, e agora devolverá o trono ao seu servo. O rei foi trazido de volta ao palácio. Banharam-no, vestiram-no, apararam sua barba. Quando entrou novamente na sala do trono, seus passos não ecoavam soberba, mas gratidão. E ao olhar para o povo, declarou: eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o Deus Altíssimo. Seu domínio é eterno e seu reino dura de geração em geração. Os dias voltaram a sorrir para a Babilônia, mas o rei já não buscava erguer-se acima dos céus. Agora ele se ajoelhava diante deles. Ordenou que sua história fosse escrita e proclamada em todas as terras. Que todos os povos saibam que o Altíssimo pode humilhar o orgulhoso e exaltar o arrependido. Daniel aproximou-se e o rei, com voz calma, perguntou: homem de Deus, o que devo fazer para permanecer firme? Daniel respondeu: sede justo, tende compaixão dos pobres e honrai ao Deus que te levantou. E assim, novos tempos nasceram. Os impostos foram aliviados, os julgamentos se tornaram justos e o palácio abriu as portas aos humildes. Nas praças, o povo já não falava do rei tirano, mas do rei restaurado, o homem que provou o pó e encontrou a graça. Antes de morrer, Nabucodonosor reuniu sua corte e disse: os reinos passam, mas o trono de Deus permanece. Aprendi que verdadeira glória não é ser adorado, é reconhecer quem é digno de toda a adoração. E quando sua voz se calou, a cidade inteira murmurou em reverência: o céu governa. Se essa história falou com o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. E neste momento estão aparecendo mais vídeos em sua tela que irão edificar sua fé. Clique e assista. Saiba, Deus ainda transforma orgulho em humildade e ruína em restauração. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!